Bom, hoje estou testando um novo formato aqui, vou gravar com um headset e que eu sei que a qualidade do som é boa e eu consigo isolar o barulho externo aqui para mim. Apesar que a qualidade aí da imagem talvez não esteja tão boa, estou gravando com a câmera frontal do notebook e não tem muito cenário, né? Estou no quarto aqui, tá tudo bem. Mas eu queria falar um pouco sobre como que foi aí o meu final de semana, né? Eu fiz uma imersão ontem, imersão sobre um modelo de negócio bem interessante que eu estou aprendendo mais sobre, que até se eu falar aqui vai ficar fácil de saber, então eu vou deixar isso por enquanto em off. E esse modelo de negócio foi muito legal, foi bem interessante. É, Pessoalmente, eu achei que talvez o nome da imersão em si foi um pouco de jogada de marketing, porque o conteúdo em si da imersão não tinha a ver com esse nome, né? Esse título. Mas e o título era meio que o contrário do que um grande player aí do mercado fala, né? Então eu achei isso um pouco meio fora assim, mas tá tudo bem, foi mesmo com isso de lado aí. Eu entendi, né? Foi para captar um pessoal e tudo mais e foi muito legal, foi bastante válido, bastante aprendizado. Foi dividido em duas etapas, né? Uma etapa pela manhã até o almoço, teve um intervalo e depois voltou na parte da tarde com a segunda etapa. A primeira etapa focou mais na vida, na questão de como você enxerga o mundo, de como que você, no caso, né, como que esse mentor trouxe todas essas, como que foi para ele na vida dele, né, e por que que isso era importante, porque isso refletia no negócio. Tiveram até algumas pessoas que se manifestaram porque ele compartilhou de algumas coisas na vida dele com relação à crença e tudo mais, e faz parte isso, né? A gente é um ser que tem várias facetas e tá tudo bem. E às vezes as pessoas não entendem muito isso, né? Eles acham que você tem que ser formatado assim, até por uma questão, acho que do próprio nosso modelo de educação, né? Que você tem o professor de geografia e às vezes ele é um instrumento, uma rodinha do sistema, então ele tem uma ementa e é aquilo ali que ele tem que dar. Ele não pode trazer coisas dele, ele não pode compartilhar porque ele tem que ser, vamos dizer assim, substituível naquilo. E o modelo na internet ele é um modelo muito diferente. E às vezes as pessoas não entendem isso e acabam reclamando, né? É muito mais fácil reclamar do que fazer. Então teve esse porém ali que foi até interessante porque acabou virando um assunto, um tópico para ser trazido. Foi bem interessante nesse quesito e que isso vai acontecer, né? E foi muito legal. Então essa primeira parte foi bastante, anotei bastante conteúdo, foi muito legal, muitas pessoas compartilhando, ele repostando, a galera que estava marcando, né, nos stories e tudo mais, foi bem interessante. Que falava mais sobre vida e sobre essa autenticidade, né, sobre essa rotina que você tem que ter como criador de conteúdo, como que isso ressoa no seu negócio. Então foi bem interessante. A segunda parte, pós-almoço ali, foi mais focado na metodologia do negócio em si, né? E como fazer, como executar, o que que era interessante ali de ser feito, como que foi a jornada dele, quais foram as dificuldades e tudo mais. Frequência, né, porque o viés é para o conteúdo, mídia, como que é feito, quais são as dificuldades, como que faz, tudo mais. Depois, ao final, abriu um Zoom para perguntas, né? E essa mentoria teve bastante gente até. Foi um produto de um ticket baixo e pessoas que já estavam ali vamos dizer assim, no ecossistema já desse expert, puderam, né, estar junto ali com uma galera que também já acompanhava há algum tempo, ou alguns que eram topo de funil, teve uma intencionalidade com relação ao lançamento assim dessa imersão, mas assim no geral foi muito interessante e
a questão que eu senti particularmente depois de, vamos colocar ali, aproximadamente 7 horas, 7 horas e pouco, 7 horas e meia, né? Porque o dia de ontem foi praticamente para viver isso daí. Tive que abrir mão do resto da minha rotina em prol disso. E tá tudo bem, foi uma escolha consciente, né? Que eu achei que ia agregar muito mais valor do que o preço que eu paguei e realmente agregou, né? Mas daí só quero pontuar uma situação que eu entendi, né? Talvez se eu não tivesse avançado, eu estaria nesse lugar. Eu acho que eu já estive em outros produtos de outros experts em outros tempos de vida, né? Hoje eu estou muito mais voltado para a prática da ação e de fazer como eu estou fazendo aqui esse vídeo. Já tinha feito um outro lá, estou editando e tal, ia postar, acabei não postando, mas estou nesse processo de fazer. Eu percebi uma certa insegurança da galera, assim, era um público geral de idades variadas, e a galera que falou, assim, eu percebi que é insegura, né? E não é com questão de tecnicidade das coisas do curso e como fazer isso ou aquilo e tal. É com elas próprias, né? Tipo, isso foi uma coisa que eu percebi assim e nessa compartilhando essa jornada aí de autodesenvolvimento e descoberta e a terapia e coisas que me ajudaram, eu percebi que é uma jornada, um lugar comum para muitas pessoas, né? A gente se encontra às vezes travado por causa disso. E uma das análises que eu fiz, até compartilhei depois, eu fiquei pensando assim, porque a internet, a gente é formatado fora, né, durante o nosso período escolar ou até no trabalho, que tem um jeito certo para fazer cada coisa. Essa é uma visão, inclusive, que a gente estuda. Eu fiz administração também, e a gente estuda ali na história da administração, que é um período que nasceu a administração derivando da engenharia, ela veio com processos e de tempos e movimentos, então tinha um jeito certo de fazer cada coisa. E essa mentalidade, ela foi é, evoluindo ao longo do tempo, mas tiveram escolas e ainda tem gente que segue esse padrão. Tanto é que tem muito vídeo no YouTube, principalmente quando é um assunto técnico e tal, você vai ver o título bem chamativo, com muito clique, e funciona isso. É, o jeito certo de fazer tal coisa. Como fazer tal coisa do jeito certo. É nessa pegada. Então as pessoas, elas. Isso tem muito clique, funciona porque as pessoas pensam dessa forma, né? Então me chamou a atenção isso. E aí as pessoas, ali no caso, né, nas perguntas e tal, foi até engraçado porque eu lembrei é, de uma outra pessoa aí também do digital que ela comenta assim, né? Começa com o como, né? Tipo assim, como tarará, né? Porque, meu, ali me deu um faniquito, assim, eu fiquei pensando, porque a pessoa começava a falar e tal, e uns tinham um viés de pedir aprovação, é tipo meio que pedir uma permissão pro expert falar, não, faz. E aí outros era tipo assim, ah, beleza, o meu caso é assim assado, assim assado. Você acha que isso que você faz e tal é pra mim? E tipo, o cara tinha falado já 5 horas e poucos que era, entendeu? É muito engraçado, porque é mais ou menos assim, o paralelo, né? De eu estar falando aqui no vídeo, e daí alguém, algum conhecido meu, tipo, eu contar com todos os detalhes, ó, é pra você e tal e tal. Aí a pessoa muda o veículo, o meio de comunicação, né? Ele me encontra ou me liga. Ah, mas é aquilo mesmo que você falou? E tipo, tinha acabado de ser dito. Então foi muito engraçado, assim, por isso. O outro ponto que eu tirei de aprendizado foi que as pessoas, elas, às vezes, elas não entendem. Elas querem aprovação de toda forma. Porque tinha gente que o tempo era escasso, tinha muitas pessoas nessa imersão, não ia dar para todo mundo fazer pergunta. E a gente estava num Zoom que estava sendo gravado e transmitido e tal. E aí essas pessoas pegavam e começava a contar a história delas. Eu entendo, para dar um contexto, um pano de fundo, mas tipo, não chegava no como, entendeu? Daí eu até lembrei dessa figura que fala assim, ó, começa no como tarará, porque tem que tem que andar esse negócio aí. E aí, beleza.
Aí não tinha isso daí, então a gente esperava a pessoa contar a história e tudo mais, tal. Daí chegava, fazia uma pergunta às vezes super confusa, porque ela mesma não tinha clareza na cabeça dela, daí e já emendava, mas e tem mais uma outra coisa que eu quero saber também. E já mandava duas perguntas, uma dentro da outra, uma coisa assim de doido. E eu ficava pensando assim, falei, caraca, meu, essas pessoas estão aqui e elas não estão entendendo que aqui não é a plataforma delas, né? Tipo assim, porque isso daí às vezes era para ser numa consultoria um a um, não, uma mentoria um a um, para tirar essa dúvida super específica dela, ou então ela tá usando esse canal de uma maneira errada, não só pensando no grupo e tudo mais, porque claramente elas não estavam pensando nisso, cada um estava buscando seu próprio interesse e tá tudo bem. Mas elas estavam, tipo assim, elas poderiam, elas estão com medo de começar e elas, se elas tivessem feito como eu estou fazendo agora, ligado ao celular, ligado uma câmera, gravado, pegado toda a explicação que ela deu, quem que ela era, o que que ela faz, como que ela chegou onde ela estava e ela está com essa dúvida, se elas fizessem tudo isso gravado e postassem, já era, ela já tinha começado, já tinha um conteúdo ali. E ela decidiu fazer isso num lugar que, tipo assim, não teve muito proveito, entendeu? Porque, claro, beleza, esse expert trouxe todo aquele conhecimento, reforçou os pontos, né, tirou as dúvidas, foi super solícito e super legal, mas assim, entendeu? Fica uma situação que não é sobre aquilo, né? Não é sobre a tecnicidade do negócio, é sobre a pessoa, né? Então ela vai lá com o ego acariciado e entendeu que, nossa, que legal que aquilo é tal. Mas e aí, será que pôs em prática? Será que realmente tá, tipo, ou foi só uma coisa que ela concordou ali na hora e ela já sabia que ela tem que fazer e ela vai protelar e vai comprar outro curso, outra mentoria e ficar nesse loop porque não tem a ver com as coisas externas, ela vai ficar procurando fora uma coisa que está dentro dela que ela tem que descobrir nela. E, então, é uma jornada, né? E foi engraçado, hoje eu estava assistindo um podcast, desse aqui eu posso citar até, eu posso deixar até na descrição depois, que era do Lutz com o Guto, e esqueci o sobrenome dele, que eu conheci ele já tem um tempo, mas eu segui ele hoje por causa desse podcast aí, bem interessante. Ele falava várias coisas, eu tirei vários insights, e ele falou uma coisa que conecta com isso que eu estou falando nesse vídeo, que é que ele comenta, né, sobre assim, as pessoas às vezes elas perguntam e elas fazem a pergunta, mas elas não têm o que fazer com a resposta, elas não estão preparadas para a resposta. Ou então, elas recebem a resposta e não fazem nada com a resposta. Então, elas meio que quiseram só participar, entendeu? E, e eu já fui assim também. E assim, eu acho que é um processo que a gente passa de amadurecimento, de ficar marretando e, né, pensando mais sobre aquilo para ver se é aquilo mesmo, se faz sentido daquele jeito. Para chegar nesse ponto de realmente tomar uma ação e tomar uma atitude, vencer e romper, sabe? Tem vários gatilhos, tem várias coisas que a gente pode fazer ali para ter que dar esse passo, né, de execução. Se você é uma pessoa muito planejadora e fica ali e tal, é, às vezes tem um pouco disso. E por ter essa mentalidade do jeito certo e o cérebro ter essa questão de tipo assim, não vou dar tiro errado, ou você mesmo fica retroalimentando isso aí, pô, eu tenho, minha vida tá passando, eu não posso desperdiçar tempo, eu não posso desperdiçar dinheiro, tipo, começar um negócio e parar tal, eu não posso testar e tal. E o problema disso é que você não aprende, né? Porque você vai aprender fazendo. Aí que tá o segredo. E tem muita gente que fica esperando alguém vir. E tipo assim, quando você compra um curso ou algo, um infoproduto, na verdade você está comprando um ideal, né? Uma ideia, só que tipo assim, você vai ter que executar aquilo. Então não é que, pô, eu comprei um negócio que vai ser feito para mim e agora eu não preciso mais se preocupar com aquilo. Pelo contrário, agora você está ferrado, porque você vai ter que ir para cima, você vai ter que consumir o conteúdo, aplicar, tentativa e erro, fazer. E se for uma mentoria, você tem que vai conseguir tirar dúvidas
de uma forma mais pessoal, vamos dizer assim, e é isso. Só que se você pegar, engavetar e não fizer nada, não vai te adiantar, entendeu? E às vezes você vai ter que ter a sua própria jornada, você vai ter que ter o seu próprio passo a passo, seu próprio progresso, deu um trava-língua aqui, o seu próprio progresso para conseguir avançar, para conseguir fazer as coisas. Porque senão, infelizmente, você vai ficar sempre buscando o próximo pedaço de queijo, né? Para quem leu o livro ali, quem mexeu no meu queijo, ou então aquela analogia da próxima cenoura, né? Você vai colocar a cenoura ali na frente e você vai correndo e você vai é, querendo acreditar que alguém vai fazer aquilo que só você tem que fazer, entendeu? Que alguém vai chegar com uma fórmula mágica e agora você não vai precisar fazer isso, porque esse é o muito medo do digital. Esse é até um tema para outro vídeo, mas esse é a questão do digital. Às vezes a gente acha que tem um jeito, um caminho mais fácil e por ficar esperando esse caminho mais fácil, por ficar esperando o outro tá indo e você vê a jornada dele, ele acerta, e ele se ferra, e você vira um crítico daquilo, fala, pô, eu não faria desse jeito, ou assim, assado. Isso acontece muito quando você pega alguém que está no começo. Igual, eu tô começando, se você quiser me seguir aí, vai ter muita coisa para melhorar, entendeu? Muito, tanto na parte técnica, quanto de conteúdo, quanto a forma de apresentar, enfim, só tem a melhorar, né? E tá tudo bem. Mas se você não começa, sempre fica o idealizado, entendeu? E é muito difícil isso. Isso é muito frustrante. Eu sempre fui uma pessoa que eu me dediquei muito a planejar, a estudar, a fazer e tal. E o problema disso é que quando você fica só nisso, e se você não executar, aquilo não vira nada, entendeu? É diferente, por exemplo, se eu for tentar fazer um bolo e aí eu vou lá, estudo, né, confeitaria, enfim, a receita ali e tal, pego os ingredientes, faço, e no final de X horas ali eu tenho um bolo pronto. Agora, estudando, se você só focar em estudar, se você não tirar isso para fora de você, se você não equilibrar o consumir conteúdo com o criar conteúdo, e às vezes você não vai ser a pessoa que vai jogar isso para fora na forma de um vídeo, ou na forma de um texto, ou na forma do que for, mas se aquilo não está sendo absorvido por você e implementado na sua própria vida, aquilo perde sentido. Então, às vezes, você vai só estudar durante anos e você não tem a contrapartida no mundo físico tangível, entendeu? Por mais que às vezes você melhore e tudo mais, essa era uma grande dor minha. Então eu via muitas pessoas indo e fazendo e às vezes eu me julgava melhor do que elas no sentido assim de poderia agregar mais valor com as minhas experiências ou com o meu conhecimento, mas eu não fazia. E aí, tipo, passado algum tempo, elas tinham resultado e eu só tinha a vontade, né? Só tinha a ideia de que eu poderia ter feito e aí eu não fiz e tal. Então, eu resolvi quebrar esse ciclo e começar o ano aí de uma forma diferente. Também convido você a fazer isso, né? Se você tem essa vontade, se você tem essa ideia, esse projeto, às vezes você vai ter que listar muitas das coisas que você acha que te impedem. E você pode se surpreender como eu me surpreendi. Se você quer saber mais sobre essas questões, né? Por que que eu demorei tanto tempo aí para fazer alguma coisa? Tipo, o que que me impedia, né? Falou, pô, Lucas, tô me identificando com a tua história aí, mas me fala mais de você aí, como é que foi tua jornada, o que que te impedia, tal. Pede, coloca aí nos comentários que eu posso gravar um vídeo futuro aí sobre isso. Mas é isso. Espero que tenha agregado aí para tua jornada. Espero que você não se importe tanto com a opinião dos outros, com se vai dar certo, se não vai dar, o que que vão pensar, como que vai ser e tudo mais. E se é uma coisa que você tem desejo de fazer, se é uma coisa que você quer fazer, que você possa correr atrás dos seus sonhos, seja gravar um conteúdo, seja criar um canal, seja vender um produto, seja fazer qualquer coisa. Tirar os seus projetos do papel, o ano está só começando e a gente tem aí esse tempo pela frente, ninguém sabe o dia de amanhã, né? Então, vai para cima que você vai conseguir. Beleza? Já deu certo. Então é isso aí. Te vejo no próximo vídeo aí, que eu espero que não demore muito.
e a gente se fala. Deixa aí nos comentários, tá? Se você tiver alguma dúvida, quiser contribuir em alguma coisa, eu vou estar de olho aí. Valeu!